A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei 1085, que garante o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercerem a mesma função. A lei valerá para todos os funcionários que trabalharem pelo modelo de contrato CLT. As empresas que têm mais de 100 funcionários serão obrigadas a divulgar um relatório de transparência, que será a principal forma de fiscalizar o cumprimento da lei. Mas será que as mulheres precisam de mais leis para a igualdade salarial? Para falar sobre o assunto, trouxemos ao meio-dia em Brasília Letícia Barros, que é vice-presidente do Lola Brasil. Letícia, és tu? Tudo jóia? Olá, tudo bem? Tudo jóia. O Hermes entrou aqui com a gente também. Só explicando para vocês aqui, para quem está no meio de em Brasília, sexta-feira a gente está adotando a política de falar sobre a revista Cruzoé, trazendo aí as colunas de destaque da nossa revista. Temos aqui a Letícia Barros, que está falando com a gente pelo Lola Brasil, e temos também o Felipe Hermes, que vai falar daqui a pouquinho, logo mais, sobre a questão do agro no Brasil e o que é que o agro tem para ensinar para a economia brasileira. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Nesse momento, vamos focar nessa questão de igualdade salarial entre homens e mulheres e se precisam de novas leis para abordar o assunto. E eu trago aqui a Letícia Barros para trazer lançar a luz sobre esse tema que está na revista Cruzoé. Eu vou pedir o QR Code na tela mais uma vez. Meninos, coloca para mim, por gentileza. Com esse QR Code aqui, você acessa a revista e com 60% de desconto para quem não é assinante. E lá você vai ter acesso tanto à coluna da Letícia quanto do Felipe Hermes. Tudo bem? Fala para a gente como é que foi isso. Qual foi a avaliação do Lola sobre esse assunto? Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, na verdade, para todo mundo. Boa tarde, Kiss. Primeiramente, obrigada por me receberem aqui. Então, o PL 1085 ele foi aprovado na Câmara, né? Ele vai seguir agora para o Senado, mas ele é um PL que traz aí a obrigatoriedade da igualdade salarial, da equiparação salarial para homens e mulheres, né? Então, muita gente ficou se perguntando, mas a gente já não tem na nossa legislação? É verdade que a gente já tem, né? A gente já tem duas previsões, uma é da Constituição Federal, no capítulo de Direitos Sociais, então é sim um direito social, um direito trabalhista, essa equiparação salarial, e a gente tem também a previsão na CLT, né? No artigo 461, esse artigo vai trazer essa previsão de obrigatoriedade, e já traz também, inclusive, uma multa, né? Ele traz uma multa de 50% do teto máximo do INSS para aqueles empregadores ou contratantes que não cumprirem isso. Então, basicamente, o PL 1085, de autoria do Poder Executivo, endurece essa multa e traz outras previsões, outras obrigações para os empregadores. E uma delas é justamente esse relatório de transparência salarial e remuneratória que os empregadores vão precisar manter e para o governo fiscalizar, né, se realmente eles estão seguindo com essa obrigação. Perfeito. Mas, Letícia, só explica para a gente não precisa da lei, o que precisa de fato para fazer cumprir essa questão da igualdade? Que a gente sabe que ainda é uma realidade no Brasil, né? Ainda há mulheres ocupando cargos iguais a entre homens, recebendo salários bem díspares, bem diferentes. O que precisa ser feito para equilibrar essa balança aí e as mulheres passarem a, de fato, ocupar esses espaços, recebendo remunerações compatíveis também? De fato, Kiz, hoje a gente tem uma realidade no Brasil, que aí, segundo dados recentes do IBGE, a gente realmente tem uma discrepância salarial, né? Hoje, no Brasil, as mulheres recebem em torno de 20% a menos do que os homens. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte, isso acontece não só por conta da discriminação do empregador. Então, como que o poder público trata hoje a questão? Nós temos empregadores que discriminam as mulheres, esse é o único fator que causa essa discrepância salarial, então vamos vir com leis mais rígidas e mais punitivistas para a gente poder fazer valer isso. Só que acontece o seguinte, essas leis, elas são ineficazes, porque nós já temos a CLT prevendo isso, inclusive com multa, nós já temos a Constituição Federal prevendo isso, e até hoje a situação não mudou, a realidade não mudou. Então, assim, o que acontece? Quando a gente impõe muitos ônus excessivos, obrigações excessivas e multas absurdas e imensas para os empregadores e contratantes, o que vai acontecer é que isso vai afastar as mulheres do mercado de trabalho, porque quanto mais caro for a contratação de uma mulher, pior, mais elas serão afastadas, né? Mais elas não serão contratadas. Então, assim, hoje, o que essa lei vai fazer é afastar as mulheres do mercado de trabalho
e se passar no Senado, se for para a sanção do presidente, e, enfim, todo o processo for finalizado. Então, assim, o que nós defendemos no Lola é o seguinte, é que as mulheres, que nós formemos mulheres empreendedoras, porque o que a gente vê hoje, inclusive isso tem vários dados, né, que tratam dessa situação, que comprovam, que mostram quais são as causas principais dessa discrepância salarial, são justamente causas culturais e sociais, estruturais. Então, hoje a gente vê que muitas mulheres interrompem as suas carreiras por conta de casamento e de filhos. Então, por que isso acontece? Por que o formato das famílias é assim hoje em dia? Será que as mulheres estão se candidatando para vagas que pagam tão bem quanto os homens? Será que as mulheres estão negociando os seus salários assim como os homens? Então, são várias questões que precisam ser analisadas, sim, e que não vai solucionar com uma lei punitivista trazendo, olha, então vamos punir os empregadores que estiverem pagando diferença salarial. Até porque hoje a CLT ela impõe, sim, alguns critérios para poder ter o mesmo salário entre uma mulher, ou então entre um homem e outro homem, ou uma mulher ou outra mulher, isso não está só limitado a homem e mulher. A CLT impõe alguns critérios, quais sejam, por exemplo, trabalho de igual valor. Então, ela traz o que seria um trabalho de igual valor, aquele que é fornecido, que é feito dentro do mesmo estabelecimento, para o mesmo empregador, e aí impõe, por exemplo, todo aquele trabalhador que tiver, no máximo, 4 anos dentro daquela empresa e 2 anos dentro daquela mesma função, ele terá que receber o mesmo valor que o outro equiparado. Então, o que a gente vê com isso? Quem está definindo esses critérios é o Estado. Então, nós defendemos a liberdade econômica, a liberdade de contratação. Nós, no Lola, defendemos que quem deve definir isso é o empregador. Até porque a gente pode ter 2 pessoas no mesmo cargo, na mesma função, e uma receber mais que a outra, às vezes porque tem uma experiência maior, porque tem uma expertise maior, porque tem outros soft skills que para o empregador são mais importantes. Então, são vários fatores que precisam ser analisados, e a gente não pode apenas considerar a discriminação do empregador, que pode sim ocorrer, mas não é a única causa que traz essa discrepância salarial. A gente tem até um comentário aqui da Tata Macedo, ela botou assim, verdade, o famoso tiro no pé. E ela até colocou, lei sem fiscalização, foi o comentário da Tata Macedo aqui sobre esse tema. Agora, Letícia, uma informação que eu te pergunto, assim, eu entendo e até concordo com essa ideia de que punir, na verdade, afasta ao invés de abrigar, né, de trazer para perto. Mas você acha que haveria possibilidade, talvez, do governo implementar benefícios para empresas que optarem por adotar uma política mais igualitária entre os gêneros? Eu acho que seria, talvez, essa política de incentivos seria algo menos pior, digamos assim. Mas eu defendo, né, nós no Lola defendemos essa liberdade de contratação, liberdade econômica, ou seja, nós acreditamos que o mercado, ele eventualmente vai trazer soluções para esse tipo de situação, né? Até porque se a gente tivesse hoje uma mulher, se a gente tem hoje uma mulher e um homem que tem exatamente as mesmas capacidades, exatamente as mesmas características, experiências, tudo aquilo que o empregador, que o contratante está procurando, e o trabalho da mulher valer menos do que o trabalho do homem, então hoje em dia a gente teria somente mulheres no quadro das empresas, né? Então isso é uma coisa que realmente faz diferença. Então o que a gente pode ter hoje? A gente pode ter que realmente as mulheres não estão conseguindo alcançar o nível de carreira, enfim, de profissionalismo que os homens, por conta de alguns fatores, esse, por exemplo, do casamento. Isso é uma coisa que já vem sendo estudado. A gente tem um livro muito famoso que chama Fatos e Falácias, da economia, do Thomas Sowell, que ele é um economista super famoso e renomado. Ele fala sobre isso, que as mulheres, sim, ao longo da história, tendem a se afastar mais do trabalho por conta de casamento e de filhos. Então, por que não acontece isso com os homens? Então, a gente precisa refletir sobre o nosso formato de família, o nosso formato de sociedade. De repente, a gente precisa de uma transformação social ou dentro das famílias, muito mais do que o governo vindo e impondo coisas, impondo benefícios, impondo leis punitivistas e tentando mudar isso. Porque, na verdade, isso tem que mudar no interior das famílias, né? E as mulheres também, talvez a gente formar mulheres mais empreendedoras, porque a gente sabe que o empreendedorismo feminino traz, sim, essa flexibilidade para as mulheres de estarem mais presentes na família, com os filhos, apesar de ser árduo empreender, e formar mulheres para estarem na posição de empregadoras, porque o debate em si acaba sendo machista, né? A gente só considera que os chefes ou os contratantes são homens,
né, que vão discriminar as mulheres. O que a gente quer são as mulheres na função de empregadoras, na função de contratantes. E a gente precisa formar essas mulheres. Então, é isso que a gente defende no Lola. Agora, mais uma informação que eu também acho, e é em uma linha que eu acho que é a solução para a mulher, já que a mulher, infelizmente, ainda é a responsável integral aí pelas tarefas do lar, na maior parte dos lares, né? Cuidado com os filhos e etc. A mulher ainda acaba exercendo um protagonismo nesses papéis, e o empreendedor tende a ter uma flexibilidade, muito embora a gente saiba que o trabalho é 3 vezes maior. Mas, Letícia, você acha que as mulheres têm recebido? O Lola tem essa vertente de incentivar o empreendedorismo. Mas as mulheres, as brasileiras, elas têm recebido esse apoio, de fato, para começar a empreender? Porque, assim, empreendedorismo exige coragem, acima de tudo, né? Exige apoio do outro lado, exige, talvez, ali um incentivo maior, tanto do governo quanto, enfim, dos familiares, para que ela possa dar o primeiro passo. Você acha que as mulheres elas têm recebido esse apoio necessário para conseguir começar a empreender? Olha, eu acho sim que isso, porque é o seguinte, se você for olhar dentro das comunidades, das favelas, por exemplo, o que mais temos são mulheres empreendedoras. Nós temos doceiras, nós temos manicures, nós temos cabeleireiras, mulheres que estão começando do zero, porque elas não conseguem ver no modelo da CLT uma oportunidade de uma boa qualidade de vida. Então, assim, claro que hoje a gente tem, né, a gente não tem uma liberdade econômica, o Brasil acho que está lá no fundo do ranking de liberdade econômica. Então, assim, a gente tem um manicômio tributário para as empresas, a gente não tem facilidade de abrir empresa no Brasil. Claro que agora, com a aprovação da liberdade econômica, isso foi facilitado, mas o que acontece é que a gente precisa facilitar esse ambiente de negócios. Qual que é o papel do governo, de fato? Facilitar esse ambiente de negócios, facilitar o empreendedorismo, a abertura de empresas, para poder, não só as mulheres, mas o indivíduo conseguir empreender com facilidade. Então, assim, isso também envolve a questão da educação, né? A gente precisa de mais skills, digamos assim, mais habilidades relacionadas ao empreendedorismo sendo ensinadas nas escolas. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem poucas escolas ensinando sobre educação financeira. E é uma coisa que qualquer indivíduo, seja empreendedor ou não, precisa saber. Sobre inteligência emocional. Todas essas questões que envolvem o empreendedorismo, a necessidade, o que o empreendedorismo requer, né? São coisas que precisam ser ensinadas não só dentro de casa, na família, como você perguntou da questão do apoio familiar, mas também na educação escolar. E contando com a ajuda do governo para facilitar essa questão do ambiente de negócios. Maravilha. Eu estou até vendo aqui no chat, o Orodesk colocou meritocracia. Só que é difícil falar de meritocracia quando a gente fala em jornadas diferentes também, né? Porque a gente fala de meritocracia quando a gente está lidando aí com duas pessoas em condições iguais de atuação. Homens e mulheres, obviamente, a gente sabe ainda que ainda há muito que evoluir para que tenhamos condições iguais aí de atuação. As mulheres, ainda como eu falei mais cedo e reforço aqui agora, a gente exerce os papéis do lar, da casa, o cuidado com os filhos, ainda tem essa percepção de que a mulher é responsável por esse tipo de papel que é exclusivamente da mulher. Está tendo uma evolução, mesmo que tímida ainda, das mulheres, né? Homens decidindo ajudar as mulheres e tal, mas a gente sabe que ainda é um caminho muito longo, né, Letícia? A Tata Macedo comentou assim, sim, Kissla, em alguns casos o desempenho da mulher é até melhor, inclusive no empreendedorismo. Saiu uma pesquisa essa semana, né, Letícia? Não sei se você acompanhou isso, falando que as mulheres têm, de fato, buscado empreender como alternativa para sair da CLT, como você pontuou agora há pouco. Com certeza. Inclusive, saiu uma outra pesquisa, que agora eu não vou me lembrar da fonte, também falando sobre a questão da violência doméstica, né? Como que o empreendedorismo tem ajudado as mulheres a se libertarem da questão dessa situação de violência doméstica. E essa questão do mérito, o que a gente defende lá no Lula, né? Que a gente não defende, na verdade, a igualdade de resultados, mas defendemos a igualdade de oportunidades. Então, a questão do mérito, lógico que não é só uma questão de mérito, é uma questão de situação social. A gente sabe que tem todo um contexto social que faz, sim, diferença. Então, a igualdade de oportunidades nós defendemos. As mulheres precisam ter acesso a tantas oportunidades quanto os homens têm.
né? Mas claro que a questão individual vai trazer diferença sim. E, inclusive, faz muita diferença. Estava recentemente vendo até um estudo falando sobre isso, sobre lei de transparência salarial, que a Organização Internacional do Trabalho, órgão da ONU, trouxe e falava exatamente sobre isso. Olha, não é uma questão somente de discriminação do empregador. Então, tem uma Organização Internacional do Trabalho reconhecendo isso. Também tem as questões individuais, então a experiência do indivíduo, o tempo de empresa, a expertise, a confiança do trabalhador no indivíduo. Então, todas essas coisas são fatos que precisam ser considerados. Então, a gente defende sim que as mulheres precisam exercendo a mesma função, etc., e realmente, se for tudo idêntico ao homem, ela precisa, sim, receber a mesma coisa. A gente só não defende soluções como essa lei, esse projeto de lei que o governo Lula trouxe, porque, para nós, o que vai acontecer é afastar as mulheres do mercado de trabalho e, no fim das contas, não vai trazer solução, porque a gente sabe que já tem a CLT, já tem a Constituição Federal, a CLT já impõe multa, e até hoje a situação não mudou. Então, a gente está vendo que a gente está abordando um problema apenas tentando solucionar uma causa e ignorando as outras, que são as culturais, as estruturais, como você mesma falou, a questão do casamento e dos filhos que afasta as mulheres. Então, a gente precisa de uma igualdade maior dentro de casa, não é só no trabalho, dentro das empresas, né? A gente precisa dessas tarefas domésticas melhor distribuídas dentro de casa também. Sem dúvida, Letícia. Letícia, agradeço demais a sua vinda aqui na revista, no Meio Dia em Brasília. A Letícia escreveu uma coluna para a revista Cruzoé, que está imperdível, que fala justamente sobre essa necessidade, se há de fato essa necessidade de impor novas leis e multas e punições para conseguir igualdade salarial entre homens e mulheres. Já pode acessar a revista Cruzoé e receber em primeira mão essa informação, esse dado. A Letícia é vice-presidente do Lola Brasil. E eu agradeço muito a sua participação aqui no Meio Dia em Brasília, Letícia. Te espero outra oportunidade. Obrigada, pessoal, por me receberem. Obrigada, Kiss. E um abraço, uma boa tarde a todos.